Hoje, estamos prestes a mergulhar em uma história repleta de emoções intensas, dilemas morais e escolhas difíceis. Em nosso vídeo de hoje, acompanharemos a jornada de Aline, uma mulher dividida entre o amor proibido por seu sobrinho Igor e o relacionamento desgastado com seu marido José. Você já se encontrou em uma encruzilhada emocional, sem saber qual caminho seguir? Talvez você esteja enfrentando dilemas semelhantes em sua própria vida, e é por isso que este vídeo é tão relevante para você. Então, não perca tempo. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções e insights profundos. Aperte o botão de inscrição e acompanhe-nos nesta jornada fascinante. Vamos lá! Meu nome é Aline e tenho 36 anos. Vou compartilhar uma experiência que tive com meu sobrinho, Igor. Tudo começou numa noite de primavera. Meu marido, José, havia saído cedo para finalizar um projeto no canteiro de obras com alguns clientes. Seus dias longos e intensos se tornaram a norma nos últimos 3 meses, me deixando sozinha por muitos dias, sem poder compartilhar momentos juntos antes de começar a narrativa. Naquela noite, estava particularmente exausta e sentindo o peso da solidão. Decidi ir dormir cedo, aproveitando o silêncio da casa vazia. Houve uma calma que me envolveu, uma paz reconfortante. Inicialmente, pensei estar sonhando, mas ao abrir lentamente os olhos, deparei-me com a figura de um homem. Era meu sobrinho, Igor, segurando um caderno, visivelmente inquieto, como se não quisesse me acordar. Sinto muito por te acordar, tia Aline, mas preciso deste caderno para um trabalho universitário e não consegui encontrá-lo em nenhum outro lugar, explicou Igor. Sempre foi um rapaz educado e atencioso, então sua presença inesperada em meu quarto naquela hora me surpreendeu. Sentei-me na cama, ajustando a camisola, e sorri para ele de forma compreensiva. Não se preocupe, Igor, está tudo bem. Por que não se senta um pouco? Convidei, apontando para uma cadeira ao lado da cama. Apesar de hesitar por um momento, ele aceitou o convite e sentou-se. Começamos a conversar sobre seus estudos e como o último ano da universidade estava sendo desafiador. Enquanto ele falava, percebi o quanto havia crescido e amadurecido. Igor não era mais aquela criança que eu lembrava, agora era um jovem inteligente e sensível, características que sempre admirei nele. Obrigado por me ouvir, tia Aline. Às vezes, é difícil encontrar alguém com quem conversar, confessou ele, com um sorriso tímido. Respondi que sempre estaria lá para ele. Naquele momento, recordei-me da importância de uma conexão sincera como aquela, algo que ansiava há muito tempo e que, naquela noite, preencheu a solidão que sentia. À esquerda, pude perceber o quanto nosso vínculo tinha um significado especial para mim, despertando algo dentro de mim que não podia ser ignorado. Aquela noite marcou de alguma forma o início de algo novo e desconhecido. Na semana seguinte, notei que Igor e eu estávamos conversando com mais frequência. Sua presença tornou-se uma constante em minha vida, preenchendo os vazios deixados por José e suas longas horas de trabalho no projeto. Nossas conversas se tornaram uma pausa bem-vinda na minha rotina, um refúgio de compreensão e apoio em meio à solidão. Encontrávamo-nos na cozinha ou, às vezes, no meu quarto, discutindo uma infinidade de assuntos. Em uma noite específica, após uma dessas conversas, algo mudou. Enquanto discutíamos seus estudos e aspirações futuras, a conversa tomou um rumo mais pessoal. Ele me perguntou se eu já tinha considerado perseguir meus próprios sonhos, olhando-me com curiosidade. Sua pergunta me surpreendeu, pois há muito tempo ninguém me questionava sobre isso. Respondi sinceramente, compartilhando minhas aspirações perdidas e como viver com José tinha impactado minha vida emocionalmente. Apesar do conforto, às vezes me sentia aprisionada. Parecia que José e eu estávamos em mundos distintos, suas grandes ambições no projeto nos afastando cada vez mais. Cada vez mais, Igor me olhava com uma mistura de compreensão e compaixão. Deve ser difícil, tia. Sempre te vi como uma pessoa forte, mas todos nós precisamos de alguém que nos apoie, ele compartilhou, suas palavras ecoando fundo em minha alma. Era verdade, me acostumei a ser a fortaleza, a que mantinha tudo em ordem. No entanto, havia esquecido o quanto precisava daquele apoio emocional. Com sua juventude e empatia, Igor ofereceu um conforto inesperado.
À medida que a noite avançava, a conexão entre nós fluía naturalmente. Rimos juntos, compartilhamos segredos e criamos um vínculo mais profundo do que jamais imaginei. Mas em certo momento, a atmosfera mudou. Comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas, o modo como Igor me olhava, o calor de seu sorriso e a profundidade de seus olhos. Tentei atribuir essas sensações à solidão e vulnerabilidade do momento, mas foi difícil ignorar. Havia algo na maneira como ele se aproximava de mim, algo que despertava sensações adormecidas dentro de mim. É tarde, você deveria descansar, tia Aline, ele disse, interrompendo meus pensamentos. Eu queria te incomodar há tanto tempo, confessou, quebrando o encanto do momento. Não se preocupe, Igor. Foi bom conversar com você, respondi sinceramente, grata por sua companhia. À medida que ele se levantava para sair, antes de chegar à porta, virou-se para mim novamente. Se precisar conversar, estou aqui para ajudar, declarou com uma firmeza que me surpreendeu. Naquela noite, uma mistura de emoções contraditórias me invadiu quando fiquei sozinha novamente, pensando nele mais do que deveria. Nas semanas seguintes, sempre que José ficava até tarde com os clientes, era Igor quem mais frequentemente me fazia companhia, aproveitando para me visitar. No início, nossos encontros eram marcados por conversas inocentes e apoio moral. Porém, à medida que as reuniões noturnas se tornavam mais frequentes, uma tarde em particular, quando confessei a José sobre as longas horas de trabalho e o afastamento dos clientes, me senti especialmente vulnerável. Mandei uma mensagem para Igor e ele prontamente apareceu. Sentados no jardim, conversamos sobre diversos assuntos para distrair minha mente das preocupações. Mas naquela noite, algo estava diferente. Percebi como Igor me olhava intensamente, de uma maneira que me fez estremecer. Seus olhos não eram mais os de um sobrinho, mas sim os de um homem, e isso despertou em mim uma sensação de vivacidade há muito esquecida. Tentei justificar meus sentimentos, dizendo a mim mesma que era apenas a solidão falando. Porém, quanto mais eu refletia, mais percebia que havia uma aura de desejo latente crescendo entre nós. Em uma noite, enquanto Igor pegava o caderno que havia caído no chão, sua mão roçou na minha. Foi um toque breve, mas o suficiente para acender uma faísca dentro de mim. Nossos olhares se encontraram e naquele momento, soube que ele também sentiu isso. Está tudo bem, tia? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação e algo mais profundo. Balancei a cabeça lentamente, surpresa com a intensidade do momento. A tensão era palpável e, num ato de coragem ou loucura, nossas mãos se encontraram. Ficamos em silêncio por um tempo que parecia uma eternidade, até que Igor quebrou o encanto sussurrando, tia Aline, isso não está certo. Com um suspiro, afastei minha mão. Mas dentro de mim algo mudou, eu sabia que esses sentimentos não iriam desaparecer tão facilmente. O primeiro contato real entre Igor e eu ocorreu uma noite quando a tensão entre nós atingiu o auge. Estávamos conversando normalmente, mas havia algo diferente no ar. A conversa ficou mais pessoal e íntima e eu senti como se estivéssemos cruzando uma linha invisível naquela noite. Igor se inclinou para pegar o caderno que havia deixado cair no chão e sua mão roçou a minha, novamente. Naquele momento, não foi mais um simples acidente. Seus dedos permaneceram entrelaçados aos meus, e um arrepio percorreu minha espinha. Encaramos um ao outro, e nos olhos de Igor vi o mesmo desejo que ardia dentro de mim. Não sei ao certo o que está acontecendo, mas não posso simplesmente ignorar isso, confessei, minha voz soando como um sussurro. Meu coração batia forte enquanto eu tentava encontrar as palavras certas. Eu também não sei, Aline. É complicado, mas podemos enfrentar isso juntos, respondeu ele, sua voz tão suave quanto a minha. Sem precisar dizer mais nada, ele se aproximou e me abraçou. Foi um abraço cheio de calor e amor, que me envolveu completamente. Eu me agarrei a ele, sentindo seu corpo contra o meu, e percebi que não havia mais volta. O desejo que eu havia reprimido por tanto tempo finalmente transbordou. Nossos lábios se encontraram, primeiro timidamente e depois com um desejo avassalador. Sua boca era suave e exigente ao mesmo tempo, e eu respondi com a mesma intensidade. Naquele momento,
todos os pensamentos sobre moralidade e consequências desapareceram. Depois daquele primeiro beijo, nos separamos levemente, ambos respirando com dificuldade, envolvidos pelas emoções que haviam sido liberadas. Igor, isso é loucura, sussurrei, meus lábios ainda ansiando pelo contato. Eu sei, Aline, mas não posso evitar. Preciso estar ligado a você, ele respondeu com uma sinceridade que me desarmou. Sem mais delongas, deixei-me levar pelo momento, nos abraçando novamente, nossos beijos se tornando mais urgentes e intensos. O quarto se encheu de uma energia palpável e, antes que eu percebesse, estávamos na minha cama, nossos corpos entrelaçados em uma dança de profundo amor e paixão. Cada carícia, cada sussurro, era uma nova descoberta. A intimidade que compartilhamos naquela noite foi além do simples contato físico, foi uma profunda conexão emocional, uma comunhão de almas desejando ser compreendidas e aceitas. Por um breve momento, o mundo exterior deixou de existir. Éramos apenas Igor e eu, perdidos em nossa própria bolha de paixão desenfreada. Quando finalmente adormecemos, senti uma paz que não experimentava há anos, mas também sabia, no fundo da minha alma, que esse momento de felicidade roubada tinha um preço. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e encontros furtivos em casa. Nosso cuidado para não deixar rastros apenas acrescentava uma nuance de paixão à adrenalina do proibido. Cada encontro era uma mistura de amor apaixonado e um medo constante de ser descoberto. No entanto, continuávamos nos entregando, uma noite após a outra. Nossos encontros continuaram, e em uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, conversando sobre o significado de tudo isso para nós, uma mistura de emoção e ansiedade pairava no ar. Aline, não sei quanto tempo mais poderemos continuar assim, Igor disse, sua voz cheia de preocupação. Não podemos deixar ninguém suspeitar, acrescentou. Sugiro que possamos ficar juntos sem arriscar tudo, propus, esperando que ele concordasse. Igor me olhou surpreso e perguntou se eu achava que isso daria certo. Não sei, mas estou disposta a tentar se você estiver, respondi. Não quero te perder, Aline, ele murmurou, com uma centelha de esperança nos olhos. Ok, vamos tentar, mas precisamos ser extremamente cautelosos e não podemos nos permitir cometer erros, concordou, estabelecendo nosso pacto de não deixar rastros. A adrenalina do que vivemos acrescentava uma nuance de paixão que eu nunca havia experimentado antes. Cada encontro era uma mistura de amor fugaz e um medo constante de sermos descobertos. Com o fogo do inferno, o magnetismo que sentíamos um pelo outro era irresistível. Após um de nossos encontros em um hotel discreto, Igor me olhou com uma seriedade que raramente via nele. Aline, não podemos continuar assim para sempre, ele disse, sua voz carregada de preocupação. Respondi que não poderia ficar sem ele e que já era tarde demais. Daniel quebrou o silêncio, dizendo que poderíamos continuar nos vendo em segredo, mas com extrema cautela. Não podemos nos permitir cometer erros, ele enfatizou com determinação. Balancei a cabeça, reconhecendo que essa era nossa única opção no momento. Assim, selamos nosso pacto e decidimos continuar nosso relacionamento em segredo. Cientes dos riscos, mas determinados a enfrentá-los pelo amor que compartilhávamos, uma noite, enquanto estávamos juntos no meu quarto, ouvimos um barulho vindo da sala. Num instante de pânico, puxei Igor para dentro do guarda-roupa. Ele estava pálido e trêmulo, e uma onda de culpa me atingiu. Isso é muito arriscado, sussurrei. Kate me disse que precisamos ter mais cuidado, ele respondeu, com a voz trêmula. Balancei a cabeça concordando, reconhecendo que ele estava certo. Tivemos sorte naquela vez, mas não podíamos depender apenas dela. Precisávamos ser mais espertos e cautelosos. No entanto, seu olhar revelava que ele não estava convencido de que a suspeita havia sido dissipada. Eu sabia que não seria fácil nos livrarmos dela. 2 semanas depois do incidente, Igor estava concentrado nas provas finais do último ano da faculdade. Enquanto isso, algo mais sério começava a surgir em mim. Comecei a me sentir enjoada e passei várias semanas doente, tanto fisicamente quanto mentalmente. No fundo, sabia que algo estava errado. A sabotagem emocional que eu carregava com o que estava acontecendo pesava em mim,
mas tentei reprimir e não pensar mais nisso. Um dia, quando José voltou da conclusão do projeto que estava trabalhando, ele sugeriu irmos viajar para comemorar esse encerramento tão importante. Concordei e disse que sim, mas mencionei que estava um pouco doente e precisava ir ao hospital. José não hesitou, pois queria me ver bem, então ele chamou um médico para vir até casa. A surpresa veio quando o médico fez os exames e, algumas horas depois, confirmou com um sorriso no rosto que eu estava grávida de 2 meses. Tive que ter cuidado na viagem. José ficou surpreso e confuso ao mesmo tempo, pedindo-me para explicar, já que não tínhamos tido nada por muito tempo. Deixamos a viagem seguir seu curso e, quando voltamos para casa, lavei meu rosto novamente e me preparei para explicar tudo a ele. José ficou um pouco chateado, mas eu, por outro lado, tive que abrir meu coração e contar a ele tudo o que sentia depois de ouvir toda a história. José se levantou, pegou suas malas e me bloqueou de suas ligações. Fiquei com o coração partido, consumida pela culpa que me fazia sentir terrivelmente mal. No entanto, ao mesmo tempo, desenvolvi sentimentos profundos por meu sobrinho Igor. Entre a paixão e os erros que cometi, não tive coragem de contar a Igor o que aconteceu. Queria que ele terminasse bem seu estágio na universidade. Agora me encontro em uma encruzilhada mental, invadida por emoções profundas e conflitantes. Que decisões você acha que a personagem deveria tomar diante dessa encruzilhada emocional? Como você acha que essa história vai se desenrolar? E você, que história gostaria de ouvir no próximo vídeo? Quer saber mais sobre o desenrolar do relacionamento entre Aline, Igor e José, ou prefere explorar outros temas e personagens? Deixe seu comentário abaixo. Não perca o desfecho dessa trama envolvente. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo.